Meu nome é Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, a cada 15 dias, eu vou comentar um grande clássico da literatura com você. O livro de hoje é praticamente uma aula de estratégia, de sedução, de mistério e de fantasia. É também um livro que traz uma das personagens femininas mais emblemáticas da literatura. Por esse preâmbulo, vocês já devem imaginar que eu estou falando do Livro das Mil e Uma Noites, não é mesmo? Bom, quando a personagem, cuja essência, de certa forma, está presente em cada uma de nós, mulheres, ela é ninguém menos que Sherazade. Uma espécie de síntese do feminino naquilo que ele tem de mais instigante, de sedutor, de inteligente e sofisticado. Sherazade é a mulher que dribla o destino através da retórica, da palavra. Sobre esse livro, tá, que eu vou comentar hoje, eu tenho que obrigatoriamente começar falando sobre a tradução. Por quê? Porque hoje eu vou falar de uma tradução feita para adultos e não para crianças. Eu estou falando da premiadíssima tradução dos manuscritos direto do árabe para o português, feitas pelo professor da USP, Mamed Mustafa Jarouche. Eu vou falar um pouquinho do livro, até para explicar por que eu escolhi esta tradução. Explico. O Livro das Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias e de contos populares que fazem parte da tradição de tradições, na verdade, né, do Médio Oriente e do Sul da Ásia, e que foram sendo compilados na língua árabe ao longo dos séculos. O que quer dizer que as histórias que compõem as Mil e Uma Noites têm várias origens, entre elas o folclore persa, indiano e árabe. O primeiro manuscrito que chegou a nós data do século IX, mas a grande maioria dos que nós temos hoje são do século XVII em diante, que é quando o Ocidente se volta para o Oriente, ao mesmo tempo surpreso e fascinado, com uma cultura, né, de tamanho esplendor, e começa a ir em busca dessas histórias com uma enorme avidez. Um ponto importante sobre esses contos é a questão da autoria. Não podemos falar de um autor ou da autoria tal como ela é pensada hoje. Por quê? Porque o que existe são compiladores, ou seja, aqueles que reuniam essa tradição em manuscritos. O que quer dizer que essas histórias foram sendo colocadas no papel por várias mãos, né, ao longo de bastante tempo, ao longo de séculos. Mas nós não teríamos um primeiro compilador? Sim, mas não havia, né, nesse contexto, né, ou nessa tradição, o hábito de se colocar o nome dos compiladores. Então nós não sabemos, tá? Por isso, ainda que um grupo de contos tenha se tornado clássico, os antigos manuscritos árabes diferem, inclusive, no número e no conjunto de contos. O que é invariável nas diferentes versões é que os contos são organizados como uma série de histórias encadeadas, narradas por Sherazade, para seduzir o rei Shahriar e salvar sua vida. E como eles vieram para o Ocidente? Então, no mundo ocidental,
A obra passou a ser conhecida a partir de uma tradução para o francês realizada a partir de 1704 pelo orientalista Antoine Galland. Galland nasceu em 1646 na Picardia, era filho de uma família de camponeses, ficou órfão muito jovem, ali por volta dos 4 anos. Mais tarde, ele ingressa no colégio Noyon, onde ele vai aprender línguas como grego antigo, latim, hebraico. Posteriormente, ele continua os estudos em Paris, faz cursos do Collège de France, onde ele vai aprender línguas orientais e com 24 anos mais ou menos, ele já era bibliotecário e secretário particular do Marquês de Nantelle. Mas eis que o Marquês é nomeado embaixador da França no Império Otomano, de Mehmed IV. E com isso, o Galland passa a acompanhar o Marquês nas suas viagens. Ele vai conhecer Macedônia, as Ilhas do Egeu, Síria, Palestina, vai para a Ásia Menor, né? Vai várias vezes a Constantinopla, o Egito, e num périplo que dura cerca de 8 anos, entre indas e vindas, ele teria tido contato com manuscritos e mesmo com a tradição oral que circulava na região do Levante e do Médio Oriente. Durante essas estadas, consta que ele colecionou antiguidades, moedas e manuscritos para a Biblioteca Real. E entre 1704 e 1717 é publicada a primeira tradução dos Contos das Mil e Uma Noites. Essa tradução vai entrar de forma muito contundente no imaginário ocidental, transformando mesmo, né, a coleção de contos reunidos por Galland em um clássico da literatura mundial. No entanto, nós sabemos que a sua tradução entre aspas, estou falando tradução entre aspas, porque o Galland tomou várias liberdades poéticas. Então, né, isso faz com que muitos pesquisadores se refiram a ela hoje como uma adaptação. Mas essa é uma questão controversa e eu não vou discutir aqui, é uma questão para aula de teoria da tradução, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia, a tradução que o Galland fez foi chamada pelo escritor Jorge Luiz Borges de tradução decorosa. Por quê? Porque ele simplesmente retira do texto todo o conteúdo erótico. Sim, o livro das Mil e Uma Noites é uma literatura altamente erótica, tá? Além disso, o Galland também incorporou histórias que originalmente não se encontravam em nenhum dos manuscritos antigos. Isso porque entre as suas fontes estava um maronita de Alepo, que teria narrado para ele contos como, por exemplo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, também o Alibaba e os 40 Ladrões, que inclusive estão entre os contos mais conhecidos, né? São histórias que sempre figuram no nosso imaginário. Um outro conto que ele teria inserido é uma história que eu, aliás, adoro, a história do Simbá, o Marujo. Na verdade, para mim, o Simbá é praticamente o Odisseu do Oriente. Eu adoro essa história. Bom, mas voltando aos cortes, né, que o Galland fez no texto para retirar o erotismo, eu acredito, né, os pesquisadores acreditam que a escolha feita por ele foi o que deu, de certa forma, possibilitou a circulação das narrativas na França do século XVIII. E ainda que, gradativamente, os contos fossem caindo num gosto feminino e, posteriormente, entrassem no universo infantil. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, 2 grandes escritores ingleses decidiram traduzir os contos na íntegra. O primeiro foi o John Payne e depois o Richard Burton. Mas as traduções, logicamente, não passaram pelo crivo da censura vitoriana. Elas até foram impressas, mas como edições privadas para alguns poucos assinantes, não circularam. Por isso, né, a importância da tradução que eu vou comentar hoje, que é a do Mamed Mustafa. Além de traduzir os contos, né, direto do árabe para o português, ele
Não eliminou o conteúdo erótico, né? O texto é para adultos, como eu disse. Uma coisa interessante, né, é que ele vai escolher, na verdade isso foi uma pesquisa, né, não usar sequer as edições árabes já existentes. Ele vai em busca dos manuscritos originais, que hoje estão disponíveis, né, em várias bibliotecas, principalmente na Europa. Tá? É interessante que é um material do Oriente, mas você encontra inclusive com mais facilidade nas bibliotecas europeias. E é por isso que eu decidi, né, falar sobre essa tradução e sobre a minha experiência de leitura com um grupo de alunos, inclusive que eu li da PUC, uma tradução premiadíssima. Ela ganhou o Jabuti de melhor tradução em 2005 e 2006, além do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. É um trabalho primoroso, tá? Tem os comentários sobre o que ele faz, os prefácios. Dá pra gente entrar nesse universo lindo, maravilhoso, encantador que é o universo do Oriente das Mil e Uma Noites. Mas afinal, que história é essa? Bom, um rei chamado Shahryar, membro da poderosa dinastia sassânida, descobre, certo dia, que a mulher o trai com um escravo. Em crise, esse rei sai pelo mundo, iniciando uma busca que é também uma busca que a gente pode considerar de fundo espiritual. Ele quer saber se existe no mundo alguém mais infeliz do que ele. Bom, os detalhes dessa história são muito interessantes, né? Porque ele quer alguém que seja mais infeliz do que ele. Ele acaba conseguindo descobrir, mas nesse processo, né, ele chega a uma certeza que ninguém pode conter as mulheres. Não pode mesmo. E o mais interessante, a isso não necessariamente, né, ele vai ter essa resposta, né, de que ninguém consegue conter as mulheres, de uma bela jovem que também trai o marido. Então, ele retorna para o seu reino, decidido a tomar uma medida drástica e violenta, e casar-se, né, cada noite com uma mulher diferente, mandando matá-la na manhã seguinte. Depois de muitas mortes e de pânico entre as famílias, dá-se a intervenção da nossa heroína. Certo dia, quando já não havia mais virgens no reino, uma das filhas do vizir, a Sherazade, pediu para ser entregue como noiva ao rei, porque ela queria acabar com aquela mortandade toda. O vizir, logicamente, não concorda de imediato, mas Sherazade tinha um dom na palavra. Ela convence o pai e ele a leva ao castelo do rei. Antes de ir, no entanto, Sherazade diz à irmã Duniazad que em breve vai chamá-la ao palácio e que na ocasião ela que lhe peça para contar uma história. Logo que a Sherazade se encontra com o rei, ela pede que ele permita a vinda da irmã, já que ela vai morrer na manhã seguinte, ela quer se despedir. O rei permite, Duniazad vem ao palácio, se instala na câmara nupcial e, após possuir Sherazade, Duniazad pede à irmã que conte uma história para passar o tempo. Ela respeitosamente pede permissão ao rei e começa a contar a extraordinária história do mercador e do gênio. Mas, ao amanhecer, ela interrompe o relato, dizendo que continuará a narrativa na noite seguinte, criando um suspense e despertando a curiosidade do rei. E aí ele, querendo, né, saber o final da história, ele como todos nós, né, a gente sempre quer saber o final da história, decide não executá-la e deixar para o dia seguinte. Assim ela vai repetindo essa estratégia e ela consegue sobreviver noite após noite, contando histórias sobre os mais variados temas, desde o fantástico e o religioso até o heróico e o erótico. São fábulas onde nós encontramos amor, ódio, medo, inveja, paixões desenfreadas. Como tem paixão nesse livro. Mas também grandes amizades, cumplicidades, questionamentos de valores. Nossa, são tantos elementos. Mas o fato é que Sherazade, na medida que vai tecendo suas histórias, ela configura também um acervo incrível dos sentimentos humanos e das nossas incoerências, das nossas falhas, dos nossos erros. Entre a brutalidade e a delicadeza,
descortina-se para nós, em meio a esses contos, um mundo, né, que é uma palavra que eu retirei aqui do texto: imperioso conhecer. Essa palavra perpassa toda a narrativa. Tudo aqui é imperioso saber, é imperioso conhecer, é imperioso amar. Mas que mundo é esse? E que mulher é Sherazade? Bom, falo primeiro do mundo e depois dessa inacreditável mulher. O livro das Mil e Uma Noites, ele traz inestimáveis contribuições para entendermos melhor a brilhante civilização que se desenvolve no Oriente durante a Idade Média e o período renascentista. É importante eu ressaltar aqui, né, que o discurso literário não tem a pretensão de traçar, stricto sensu, um panorama histórico de uma determinada civilização. Ele é, inclusive, muitas vezes anacrônico. Por exemplo, aqui, né, num determinado momento, o texto fala de Bagdá num período que a cidade nem sequer sonhava existir. Portanto, quando eu falo, né, da literatura como uma porta de entrada para conhecer a cultura e uma civilização, eu não estou dizendo de forma nenhuma, né, que se deva olhar para um texto essencialmente ficcional sob a perspectiva de um realismo histórico. Isso posto, é claro que sempre é possível descobrir num texto literário inúmeros dados sobre o período e lugar onde ele foi gerado. E a literatura pode sim ser um ponto de partida, uma porta de entrada, para a gente começar a conhecer, né, novos cenários, outros costumes, as indagações, os questionamentos de um povo. Shahriar, por exemplo, né, ele era um rei sassânida. O Império Sassânida foi o último império persa pré-islâmico. E nesse império, né, a arte persa está muito florescente. É um período, né, da história ali, da antiga Pérsia esplendoroso. Ali a gente tem expressões artísticas das mais diversas, porque é um local que fica, né, na passagem, nas famosas rotas de passagem entre o Oriente e o Ocidente. E nós tínhamos, estou falando de um momento, né, os sassânidas, em que aquela região já tinha inclusive feito parte do Império do Alexandre o Grande, é muito posterior. Então, né, a cultura grega ali, de certa forma, está presente. A gente tem uma arte que tem influências ali persa, uma arte persa com influências gregas, influências de outros lugares, que a torna lindíssima, belíssima, né, maravilhosa. E a gente tem algumas descrições, né, de objetos no livro que a gente pode, visitando museus, confrontar a nossa imaginação com esses objetos. Logo em seguida, né, nós sabemos que a região ali do Médio Oriente é dominada pelo Império Islâmico, né, a partir do século VII. A conquista da Pérsia, né, acontece entre 641 e 651, e isso também vai favorecer um intercâmbio artístico muito rico. E, aliás, com a expansão do Islã, que é muito rápida, a gente tem no mundo uma fusão cultural e artística sem igual. É também a partir do Islã que surgem várias das figuras das Mil e Uma Noites, como califas, sheiks, sultões e por aí vai. Mas o que eu vou falar deste contexto, tá? Que na realidade é vastíssimo, será, obviamente, de forma muito resumida, até pelo tempo que eu tenho aqui. Então, em síntese, né, tem alguns pequenos detalhes que eu gostaria de falar. Depois que Maomé morre, nós temos uma disputa pela liderança no mundo islâmico, que dará origem a sucessivos califados, ortodoxo, o omida e o abássida. Sob o comando, né, da dinastia dos abássidas, o poder central, que antes estava ali na região de Damasco, na Síria, se desloca para a região oriental do Império. E nesse momento é construída um dos principais cenários das Mil e Uma Noites. Ou seja, por volta de 762, nascia a cidade de Bagdá como a nova capital dos abássidas.
tá? É também a partir dos abássidas que a arte, a literatura e o conhecimento ganhariam uma nova perspectiva, inaugurando a chamada Era de Ouro do Islã. Isso porque os abássidas foram muito influenciados pelos mandamentos do Hadith, né, corânicos, que é um corpo de leis, de lendas e histórias sobre a vida do Maomé, que diz, entre outras coisas, buscai o conhecimento desde o berço até o túmulo. A tinta do sábio vale mais que o sangue do Marte. Buscai o conhecimento, mesmo que seja na China. Deus não criou nada mais excelente do que a inteligência, e sua ira cai sobre aquele que a despreza. Ou seja, é um conjunto de ensinamentos que estimulava o homem a ir obstinadamente em busca do conhecimento. Isso era praticamente uma norma de vida. E isso vai fazer com que o Oriente tenha, durante o período medieval, um desenvolvimento científico incrível. Mas eu falei tudo isso para falar de uma figura, né, de um califa abássida, que também será um dos personagens das Mil e Uma Noites. Ele na verdade, uma pessoa real, né, um califa que existiu, mas ele também é um personagem ficcional. Ele entrou para os contos. É o Harun ar-Rashid, né? O Harun ar-Rashid, ele foi o quinto califa abássida, reinou entre 786 e 809, numa época, como eu disse, né, marcada pela prosperidade científica, cultural e religiosa no mundo islâmico. E ele vai ser o fundador da lendária biblioteca chamada Casa da Sabedoria, ou Casa do Saber. Nesse local, acadêmicos muçulmanos e não muçulmanos lutaram para juntar todo o conhecimento do mundo e traduzi-lo para o árabe. Eles vão traduzir obras, né, que são obras da antiguidade grega, clássica, os principais filósofos, e provavelmente, né, se esse acervo não tivesse sido traduzido, talvez ele tivesse se perdido. Essas obras foram traduzidas para o árabe e para o persa e depois seriam traduzidas para o turco, para o hebreu, enfim, para o latim. Durante os abássidas, temos, portanto, um momento de riquíssimo desenvolvimento de ciências como a álgebra e a matemática. Por quê? Porque eles voltam para a antiguidade clássica para ler, né, os clássicos. A medicina também. A medicina avança muitíssimo nesse período. Além de voltar para os clássicos, né, e ler os textos daquilo que já tinha sido feito na antiguidade, eles também vão em direção à Índia, à China e tentando aprender com outros povos. Isso foi muito importante. É até por isso, né, que ao se referir ao Ocidente, durante o período medieval, o Petrarca vai dizer que o Ocidente está num período de trevas, vai dar um nome, Idade das Trevas. Mas o Oriente estava florescente, resplandecente. E muito desse conhecimento do passado grego clássico, do passado antigo, que vai voltar para o Ocidente no período renascentista, volta muito dele via Oriente. Que o diga Rafael, que na sua Escola de Atenas pinta entre os filósofos o grande polímata Averroes, o filósofo polímata, né, aquele que domina muitos campos do saber. O Averroes, que ficou conhecido como o comentador de Aristóteles. Os comentários deles vão ser seminais, inclusive para a retomada, né, e o desenvolvimento da filosofia renascentista. Bom, voltando ao Harun ar-Rashid, o califa, que virou personagem literário, ele foi também um personagem incrível. Ele, né, sempre aparece no texto acompanhado do seu vizir e ele se disfarçava de cidadão comum, ou seja, ele queria mesmo era saber o que o povo estava aprontando. E então ele transita ali pelas cidades como se ele não fosse o califa. Bom, um outro aspecto interessante destes textos é que a gente vê aqui claramente uma fusão cultural.
Nós não podemos esquecer que essa sociedade, ela era acima de tudo mercantil. E sob essa perspectiva, nos contos, entre o fantástico e o maravilhoso, vemos a convivência entre judeus, cristãos, muçulmanos em torno do comércio. Na realidade, durante muitos séculos, uma série de rotas comerciais é que vai nortear o desenvolvimento, né, de povos, de culturas, de civilizações entre o Oriente e o Ocidente. Essas rotas que no século XIX ficariam conhecidas como rotas da seda. Por isso, o mundo que As Mil e Uma Noites apresenta é repleto também de povos de origens, etnias, de culturas, religiões, costumes distintos. Para dar um exemplo, né, tem um conto que está logo no início no primeiro livro, que é O Carregador e as Três Jovens de Bagdá. Nesse conto, uma das jovens sai para fazer compras e ela quer comprar vinho. E ela vai aonde? Onde uma jovem, né, nesse mundo oriental compraria vinho? Na casa de um velho cristão. Belo exemplo de um mundo de múltiplas tradições que se fundem. Vocês poderiam me perguntar, mas vinho no mundo, né, ali islâmico? Olha, a literatura persa e mesmo a literatura árabe das Mil e Uma Noites, né, está repleta de uma certa embriaguez báquica, tá? Que está, inclusive, ligado ao conteúdo erótico do texto. Mas aí tem que ler para ver. Aliás, surpreendentemente, né, eu posso dizer que é uma literatura que, através da Sherazade, coloca as mulheres para muito além do véu, tá? E por falar em mulher, afinal, que mulher é essa? Quem é a Sherazade? É uma mulher simplesmente indescritível e que domina o seu mundo não através do corpo, não através da aparência, mas através da palavra, através da retórica. Sherazade é uma das poucas personagens do livro de quem a gente não tem uma descrição física. Diferente da maioria das mulheres, ela não é apresentada ao leitor a partir da beleza. Muito embora, né, é interessante porque ela virou um ícone de sedução. Ela é uma mulher, no nosso imaginário, ela é uma mulher belíssima, mas o livro não dá essa descrição, não. E é interessante que nós temos, né, nessas narrativas, um mundo de homens, mulheres, de todas as etnias possíveis. Tem brancos, tem negros, tem indianos, tem mongóis, tem, enfim. E a nossa heroína, a Sherazade, como que ela é? Ela não tem cor. Nós não sabemos se ela é alta, se ela é baixa, se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha. Delas, nós sabemos que tinha lido livros de compilações de sabedoria e de medicina. Decorara poesias e consultara as crônicas históricas. Conhecia tanto os dizeres de toda a gente como as palavras dos sábios e dos reis. Conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada. Tinha lido e entendido. Essa é a nossa Sherazade. É essa a descrição da mulher incrível que subverte o mundo em que ela vive, um mundo medieval, através da inteligência e da oratória. Eu falo de uma oratória extremamente sedutora que transporta a mulher, que naquele ambiente em que ela vivia, infelizmente ainda era um objeto, para além do seu corpo. Sherazade vai salvar a sua vida e a vida das mulheres do reino através da inteligência. E é tal personagem que irá se encarregar de devolver ao rei, né, um tirano, um louco, a sua sensatez. Por quê? Porque à medida que ela, através da narrativa, ela espelha o mundo para o rei, né, mostrando, né, as inúmeras questões humanas, ela humaniza. E é interessante, né, porque no início o rei tinha saído, né, da sua busca espiritual e ele chega à conclusão que ninguém segura as mulheres. Mas não segura mesmo. Aliás, né, o Oriente poderia nos forjar personagem mais incrível do que essa,
Bom, as narrativas das Mil e Uma Noites, né, de uma certa forma, de forma geral, elas são feitas por alguém dominado que desenvolve uma narrativa para se libertar de alguém que domina. Nós temos exceções, claro, né? O Simbal Marujo, por exemplo, ele é um nobre que está contando para um carregador, mas é uma exceção. Normalmente se narra para, através da retórica, salvar a vida. Outra coisa que fica na nossa memória é que esse mundo é um mundo de castelos, de oásis, de haréns, de tapetes, de ostentação, de luxo, de poder, um mundo de arte. E aí eu proponho a vocês, né, uma pequena viagem, pequena, bem pequenininha, num espaço muito pequenininho desse universo, que é onde a história começa, para ver, né, se as imagens desse mundo real e contemporâneo ainda, de certa forma, coincidem com alguns elementos do nosso imaginário. Eu vou pedir para vocês verem algumas imagens que eu selecionei. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? E que eu tenha conseguido apresentar esse mundo que, através de narrativas, vem fascinando tantas gerações. Para terminar, eu gostaria de dizer que eu simplesmente amo a Sherazade. Para mim, ela é um ícone de tudo que eu quero ser um dia, quem sabe. Ela é um ícone da elegância, da feminilidade e da inteligência em forma de sedução. Então, eu não poderia eu não poderia encerrar sem falar, né, da minha identidade com essa mulher. Por fim, eu já falei da tradução, que eu recomendo. Eu só vou mencionar uma pesquisa, né, de mestrado da pesquisadora Rosane de Souza, que eu achei bem interessante. Tá? Ela fez um belo trabalho e ela coloca pra gente, né, que um dos primeiros a iniciar a tradução direto do árabe foi o nosso eruditíssimo Dom Pedro II. Eu não sabia, descobri lendo a dissertação de mestrado dela. Ele não chega a concluir a tradução, tá? Mas realmente Dom Pedro foi um grande erudito, um grande leitor também. E eu estou mencionando isso aqui porque eu acho que é interessante, né, para nós sabermos o quanto essa obra foi
e continua sendo importante, e o quanto ela vem impactando o inconsciente de sucessivas gerações ao longo dos séculos. Isso é praticamente o que eu gostaria de dizer hoje. Eu não falei do título, mas eu não falei intencionalmente, porque eu queria terminar falando do título, ou falando do começo, e eu não falei porque eu não teria nada a mais a dizer depois do que ponderou o Jorge Luiz Borges sobre esse título maravilhoso. Então eu vou terminar com as palavras do Borges. Nesse título há uma beleza muito particular. Talvez pelo fato de que a palavra 1000 seja para nós quase sinônimo de infinito. Falar em 1000 noites é falar em infinitas noites, muitas e inumeráveis noites. Dizer 1001 noites é acrescentar uma além do infinito. É com essa reflexão do Borges que eu termino. Um super beijo para vocês e até o nosso próximo clássico.